Existe um livro que desafia a humanidade há mais de 600 anos. Nenhum linguista, nenhum matemático, nenhum espião conseguiu ler uma única frase dele. Hoje eu vou te levar por dentro do manuscrito mais misterioso do planeta, e no final você vai entender por que ele ainda vence os maiores cérebros do mundo. Prepare-se, o que você vai ver não tem explicação até hoje. Ele se chama Manuscrito Voynich. São cerca de 240 páginas de pergaminho cobertas por uma escrita que ninguém no mundo reconhece. As letras fluem como um idioma real, com padrões e repetições, mas não correspondem a nenhuma língua conhecida. E, junto do texto, ilustrações perturbadoras enchem cada folha. Quanto mais você olha, mais perguntas surgem. A história moderna começa em 1912. Um comerciante de livros raros chamado Wilfrid Voynich encontrou o volume em uma coleção na Itália e ficou obcecado. Ele passou o resto da vida tentando descobrir quem o escreveu, e fracassou. Desde então, o manuscrito ganhou o nome dele, mas guardou o segredo de sua verdadeira origem. Por décadas, ninguém sabia sequer a idade do documento. Então a ciência entrou em cena. Testes de datação por radiocarbono no pergaminho revelaram que ele foi feito no início do século XV, entre os anos de 1404 e 1438. Ou seja, é um objeto real, antiquíssimo, criado muito antes de qualquer suspeita de brincadeira moderna. O enigma só ficou maior. O coração do mistério é a escrita. Os estudiosos a apelidaram de Voynichês. São dezenas de símbolos que se repetem, formando o que parecem palavras, frases e parágrafos. Estatisticamente, o texto se comporta como uma linguagem genuína, com palavras comuns e raras na proporção certa. Mas nenhum alfabeto da Terra bate com esses sinais. É como ler um idioma de outro mundo. E as imagens só aprofundam a confusão. Grande parte do livro mostra plantas desenhadas em detalhe, com raízes, folhas e flores. O problema? Quase nenhuma dessas plantas existe na natureza. Botânicos passaram anos tentando identificá-las e voltaram de mãos vazias. São espécies impossíveis, como se alguém tivesse catalogado um jardim de um planeta que nunca vimos. Vire mais algumas páginas e o tema muda por completo. Surgem círculos cheios de estrelas, sóis com rostos e diagramas que lembram mapas do céu. Muitos pesquisadores acreditam que seja uma seção astronômica ou astrológica, ligada aos signos e às estações. Mas, sem conseguir ler as legendas, ninguém sabe o que esses desenhos realmente pretendem explicar. Então vem a parte mais estranha de todas. Dezenas de mulheres aparecem imersas em banhos verdes, conectadas por tubos e canais que parecem um sistema de encanamento humano. Alguns veem um tratado de medicina ou de biologia. Outros enxergam algo simbólico, quase ritualístico. O certo é que essas cenas não se parecem com nada produzido na época. E ninguém sabe o que significam. Com um enigma desses, os maiores decifradores da história tentaram a sorte. Entre eles, William Friedman, o gênio que ajudou os Estados Unidos a quebrar códigos secretos do Japão na Segunda Guerra Mundial. Ele dedicou anos ao manuscrito. E, mesmo com toda a sua genialidade, admitiu a derrota. Se ele não conseguiu, imagine o tamanho do desafio. A partir daí, nasceram as grandes teorias. A primeira diz que o texto é uma cifra, uma mensagem real escondida por um código elaboradíssimo. Se for verdade, alguém no século XV criou um sistema de criptografia tão avançado que resiste até aos computadores de hoje. Seria uma proeza séculos à frente do seu tempo. Mas ninguém jamais achou a chave. A segunda teoria é ainda mais poética. E se não for um código, mas sim uma língua perdida? Um idioma falado por um povo esquecido, transcrito com um alfabeto inventado só para ele. Isso explicaria por que o texto obedece a padrões naturais de uma fala humana. Só que, se essa língua existiu, ela desapareceu sem deixar nenhum outro rastro no mundo. A terceira teoria é a mais provocadora. E se tudo não passar de uma fraude? Um embuste genial criado para enganar colecionadores ricos e vender caro. Afinal, texto sem sentido não precisa de tradução. Mas aqui mora o problema.
falsificar centenas de páginas coerentes, com padrões de linguagem convincentes, no século XV, talvez fosse tão difícil quanto inventar um idioma de verdade. Foi aí que a matemática entrou para complicar ainda mais. Ao analisar o texto por computador, cientistas descobriram que ele segue leis estatísticas típicas de línguas reais. As palavras se distribuem exatamente como em idiomas humanos naturais. Um puro amontoado aleatório dificilmente faria isso. Ou seja, quanto mais estudamos, mais o manuscrito parece esconder um significado verdadeiro lá dentro. Na era moderna, jogamos nossa arma mais poderosa contra ele, a inteligência artificial. Algoritmos vasculharam cada símbolo em busca de padrões que o olho humano não vê. Vez após vez, surgem manchetes anunciando que o código enfim caiu. E, vez após vez, especialistas derrubam essas soluções por falta de provas sólidas. Até a máquina mais avançada esbarra no mesmo muro. E aqui está a grande revelação, aquela que talvez te incomode. Depois de mais de 600 anos, de gênios da criptografia e de supercomputadores, o manuscrito Voynich continua absolutamente sem solução. Ninguém provou se é código, língua ou farsa. Ele repousa hoje guardado na Universidade de Yale, aberto para qualquer um ver, mas fechado para todos entenderem. É o silêncio perfeito atravessando os séculos. Talvez a resposta esteja te esperando, escondida em um detalhe que ninguém percebeu ainda. Enquanto isso, o mistério continua vivo, nos desafiando a olhar de novo. Agora eu quero saber de você: é código secreto, idioma perdido ou a maior fraude da história? Escreve nos comentários. E, se você ama enigmas assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo segredo já está a caminho.